Eu sou o ator brasileiro Lucas Amorim e esse é o estudo das Novas 52, Asa Noturna, Noite das Corujas, vídeo parte 2, tá, rapaziada? Então, se você não viu o vídeo parte 1, você não vai entender nada desse vídeo parte 2. Então, ó, link aqui para assistir o vídeo parte 1 e vamos pro resumo da HQ da Noite das Corujas de Gotham agora. A gente parou no ponto onde o Dick Grayson acaba de receber a chamada do Batman, ele acaba de derrubar ali o Raymond, que é o Psycho, e a Raya acaba de ser presa. E se você não tá entendendo nada disso, lembre-se, volte no vídeo número 1, rapaziada. E antes de começar o vídeo, eu vou falar de novo, eu vou falar aqui da Growth Supplements, que tá me ajudando na minha preparação pelo Nightwing, com um Study, Shape and Acting, o meu método de estudo. Então, se você quer ficar no shape, use Growth, use o meu cupom Lucas Amorim, me dê essa força. E também, rapaziada, aqui ó, vou deixar para vocês essas cápsulazinhas que vocês estão vendo aqui dentro. Elas são da G-Pharma e são integradores, ou seja, ômega 3, vitamina D2, essas paradas aqui. Se você tá precisando, vá no meu link na G-Pharma, também use meu cupom Lucas Amorim. Rapaziada, escola de inglês, escola de japonês, quer aprender a falar idiomas, tá aqui, link na minha descrição, use meu link para tudo, é nóis. Então, continuando esse estudo, a gente precisa falar agora da história do Batman, nesse meio tempo, sobre as Cortes das Corujas. Porque a gente para a história onde o Dick Grayson recebe uma ligação do Batman, falando que o Batman tem informações sobre a corte, e a gente não sabe o que tá rolando na história do Batman. Agora na HQ, Batman Novos 52, o que acontece? O Batman, ele tá numa reunião ali com outros milionários, ele tem uma ideia de tirar Gotham da pobreza. E para isso, ele começa a discursar sobre como Gotham deveria ser um grande porto de ajudar as pessoas pobres e tirar os pobres da rua. Isso a gente é apresentado por um personagem chamado Lincoln March, que é como se fosse um concorrente ali a ser o novo prefeito de Gotham. E o que rola nessa parada? Ele tem ideias muito parecidas ali com o Bruce Wayne, e algumas vezes até confundo qual que é o personagem, o traçado é meio parecido dos dois personagens ali. Ele tem umas ideias muito legais, a gente descobre que esse Lincoln March é um personagem muito importante, assim, né, dessa nova série dos Novos 52 do Batman, e principalmente nessa Noite das Corujas. Depois desse breve discurso de apresentação aí da HQ, o Batman ele é chamado pelo detetive Gordon, com um homicídio ali, que a gente não reconhece o corpo de quem que é. A gente vê que tem várias faquinhas, né? Esse corpo tá esfaqueado em vários pontos. Nessas faquinhas tem um lancezinho, que é um lancezinho de uma coruja, tá ligado? Então ela tem uma marca registrada ali de alguma coisa. E também o assassino deixa nesse ambiente a escrita que Bruce Wayne é o próximo a morrer. Então Bruce Wayne será morto. A gente tem esse primeiro anúncio ali pro Batman, que no caso é o próprio Bruce Wayne, que Bruce Wayne será o próximo alvo ali a ser assassinado. Nisso o Batman volta para a Batcaverna e começa a estudar sobre o caso, estudar sobre essa parada da coruja, porque ele já sabe mais ou menos o que é, e é um mito, né, da corte das corujas. O Alfred também meio que ajuda ele ali, e o Batman já conhece mais ou menos a corte da coruja. A gente é transportado para quando o Batman era pequeno e ele começa a tentar investigar a morte dos pais. E a gente descobre ali que esse jovem de 10 anos ou mais estava pesquisando sobre a Corte das Corujas, que é um mito de Gotham, que é uma sociedade secreta de milionários que controla a cidade pelas sombras. Então ele começa a ter umas memórias de quando ele tentou ir atrás da Corte das Corujas, tentou ver o que era, mas ele foi descobrindo ali que era um mito. Daí tem até, ele fica preso numa casa, ele lembra que tinha ali uma parada ali, o bisavô Alan Wayne, ele é conhecido por tinha medo de corujas e tudo mais, ele some meio que misteriosamente, que é o bisavô do Bruce Wayne, e a gente é transportado também para essa história ali, que a gente não entende muito bem o que tá rolando. Inclusive a gente pensa que o Alan Wayne é meio doidão, assim, então a gente é transportado para essas duas histórias ali em paralelo, a do Bruce Wayne pequeno e a do bisavô do Bruce Wayne, que é o Alan Wayne, que ele desaparece misteriosamente. Então tem todo esse conflito ali, o Alfred e o Bruce debatem um pouquinho sobre isso. Eu tô resumindo muito, tá, do que tá acontecendo, só para tirar os burburinhos, a gente ir pra história do Asa Noturna e conectar o universo do Batman com o universo do Asa Noturna, tá bom? Que são praticamente a mesma história, a gente precisa entender a do Batman, porque senão a gente não vai entender muito o que tá rolando ali com a Asa Noturna, tá? O Bruce Wayne ele tem um encontro com o Lincoln March, que é um dos candidatos à prefeitura, que pensa ali como o próprio Bruce Wayne. E nesse encontro eles acabam conversando sobre como podem mudar a cidade, sobre como os dois são muito parecidos. A gente vê que tem uma similaridade até nas ideias, o jeito
de resolver as questões muito parecidos. E a gente acaba se apegando a esse personagem do Lincoln Martin, a gente acaba vendo que esse Lincoln Martin é um personagem ali que pensa igual ao Bruce Wayne, e nisso aparece finalmente o Talon, que é o assassino do primeiro cadáver ali que a gente vê, que ele fala que Bruce Wayne está decretado para morrer. Ele lança ali algumas facas que são ali pegas pelo Lincoln March, então o Lincoln March acaba sendo esfaqueado, ficando meio inconsciente, e o Bruce Wayne começa a sair no soco, como o próprio Bruce Wayne começa a sair no soco com esse Talon aí, com esse assassino mascarado que a gente não sabe o que é, mas é um Talon, que é um assassino da Corte das Corujas. A gente vai entender isso mais pra frente. Os dois saem no soco, acabam até sendo jogados de cima de um edifício, acabam se batendo ali e acabam caindo em cima de um carro. No que cai em cima de um carro, o Bruce ele tá um pouquinho machucado e o Talon acaba fugindo ali e deixando só dúvidas ali no caminho. O Lincoln March também tá vivo e o Bruce Wayne também tá vivo depois dessa luta aí, mas a gente descobre ali que a Corte das Corujas não é um mito, que nem o Bruce Wayne pensava, é uma parada real. Então a gente vai transportado de novo para Batcaverna, onde o Bruce e o Alfred discutem sobre essa possibilidade da corte existir, e o Batman relembra tudo que ele tinha estudado ali quando ele era pequeno e tenta relembrar como que ele pode ir atrás. E nisso, uma análise do sangue, né, que é colhido do assassino, né, do cara que tentou matar ele, é um sangue que é compatível com o DNA do Dick Grayson. E acaba colocando o Dick Grayson na lista de suspeitos. A gente acaba tendo uma interação pequena ali do Dick Grayson ali com o Batman, mas não leva a nada, porque o Dick Grayson não sabe muito bem o que tá rolando e ele nunca tinha visto a vítima, né? Esse DNA também foi encontrado com a vítima ali, mas eles não têm relação, né? Não tem nada a ver com o Dick Grayson. Então a gente tem uma breve ida ali do Dick Grayson com o Batman. E naquele momento com o Alfred e tudo, mas não rola nada. E ele acaba voltando a pesquisar sobre a Corte da Coruja e ele acaba tendo um indício sobre um certo número 13 de algum livro ali. Eu vou resumir bem, galera, para que não fique muito burburinho, tá? E ele acaba tendo um indício em um edifício de Gotham, que ele acaba indo no andar número 14, o chão acaba caindo, já vestido de Batman, ele vai parar no andar número 13. Nesse andar número 13 ele acaba descobrindo várias coisas sobre a Corte da Coruja, sobre várias fotos, coisas que a Corte da Coruja realmente, então parece um esconderijo ali daquele Talon, aquele personagem misterioso, assassino, que tá tentando aloprar geral. A gente vê algumas fotos e a gente vê que a Corte das Corujas existe desde o século XVIII, a gente vê vários ricos ali, dá pra ver que são ricos, vestindo a máscara de coruja, e depois uma foto mais recente, 2006, desse Talon, né, que é esse assassino com essas pessoas usando máscaras de coruja. Nisso um sensor apita e o andar ali que o Batman está explode. A gente pensa, pô, o Batman morreu. Não, o Batman não morreu, ele consegue sair de lá vivo. Ele acaba voltando para a Batcaverna e acaba entendendo que tem mais lugares onde ele pode ter pistas. Aí ele acaba indo pro esgoto. E no esgoto ele acaba cavando ali, ele acaba tentando achar partes ali de pista. E do nada o Talon aparece e acaba esfaqueando o Batman pelas costas, deixando o Batman inconsciente. E daí ele tem um blackout, e nisso o Batman acorda num labirinto. O Batman acorda já vestido de Batman, com máscara e tudo mais. Eles não tiraram a máscara do Batman, não tentaram revelar a identidade, porque eles querem fazer acreditar que ele é qualquer um. Ele é só uma peça no grande tabuleiro da Corte das Corujas. Ele acorda nesse labirinto, que é o labirinto da Corte das Corujas, e nesse labirinto ele acaba tendo umas certas visões, ele acaba ficando meio louco, porque ele tá perdendo sangue, ele tá perdido, ele não sabe onde ele tá, ele acaba até interagindo com os pais dele, que ele vê os pais dele meio que mortos ali. A gente vê que o Batman naquele momento tá alucinando. A HQ é bem legal, tá? Então eu tô resumindo muito bem, então se vocês quiserem ler, eu só tô resumindo essa parte. Ele acaba indo até em alguns quartos que ele vê várias fotos de várias crianças em túmulos e acaba vendo várias fotos de outras pessoas que a gente não sabe se foram assassinados ou se são membros que estão lá nesse labirinto. Nisso ele é esfaqueado de novo pelas costas pelo Talon e depois erguido pro alto, e o Talon fala: Corte, o que eu devo fazer agora que vocês querem que eu faça com o Batman? A gente vê do alto a Corte das Corujas surgindo, que são uma família. A gente vê até uma garotinha de 10 anos ali, que a própria garotinha fala: a gente quer que ele sofra. Daí o Talon começa a arrebentar com o Batman ali, o Batman já tá meio caquético ali, tentando de alguma forma sobreviver, mas apanhando pra caramba do Talon. E daí em um momento a gente tem vários diálogos, né, do Batman com a Corte das Corujas, tentando falar, tentando se defender ou tentando falar alguma coisa. Nisso eles falam que o Batman vai morrer ali.
Só que o Batman ele fala, pô, vocês não sabem, eu conheço Gotham, eu sei onde é que eu tô. Então ele acaba dando umas coordenadas mais ou menos da onde que ele tá, que os muros são muito altos, então ele imagina onde tá, em que parte de Gotham ele tá. Nisso, no meio da luta, ele acaba vendo uma brecha e acaba conseguindo abrir um buraco no chão com um explosivo. No meio dessa luta, ele abre esse buraco, ele consegue fugir dessa emboscada que ele tá contra o Talon, e a corte só observa isso. Nessa explosão, o Talon fica inconsciente, acaba desmaiando, o Batman acaba caindo e ele volta para onde ele foi capturado, que era onde ele estava realmente procurando a corte das corujas, e ele deixou um sensor quando ele foi pego pelo Talon nesse túnel. E nisso a gente dá de cara com o Alfred, que está esperando por ele. O Batman cai todo acabado, o Alfred acude o Batman, quase em um estado ali terminal de vida, e o Batman tá desmaiado, e nisso o Alfred acaba salvando o Batman, levando ele para outro lugar, e a corte da coruja, enquanto isso, que ficou lá, fala assim, não se preocupem não, a gente vai pegar o Batman, ele fugiu dessa vez, mas a próxima vez vai ser pego. E o que a gente faz com o Talon? Joga esse Talon no poço aí, ele não serve mais. Então eles jogam o Talon dentro do buraco que o Batman acaba de sair. Nisso temos um blackout, e pela visão do Batman, vemos o Batman acordando na Batcaverna com o Alfred à sua frente, curando seus ferimentos, e na frente dele, o Talon, agora sem roupa de Talon, mas em uma cápsula, sobrevivendo ali por equipamentos, e o Bruce acaba entendendo que esse Talon é o William Cobb. William Cobb é o bisavô biológico de Dick Grayson. E nisso temos a chamada do Batman para Dick Grayson. Como o vídeo 1 acabou nesse momento, a gente acaba entendendo agora a história do Batman, e agora o vídeo 3, eu não vou falar mais nada sobre esse vídeo, o vídeo 3 agora é sobre como essas duas histórias agora vão dar match, a história do vídeo 1 e a história do vídeo 2, que é a Noite das Corujas da visão do Batman. A gente vai contar como essas duas histórias agora têm a ver. Porque agora o Dick Grayson vai ser apresentado pelo seu bisavô, pelo Bruce Wayne. Rapaziada, esse vídeo foi longo, tá? Então, por favor, não esqueça de se inscrever no canal. Vai ter mais coisas sobre esse tipo de personagem, a jornada do Taco, a jornada do Shape. Então me segue aqui, me segue nas minhas redes sociais. Link todos na descrição. É isso, ative notificações. É nóis.